O que você mais leva, assim, dele? Você falou do aprendimento tático, né? Mas, assim, um episódio que falou, caramba, cara, porque tem, né? Que tem muitos, né? Muitos episódios, assim. Eu lembro muito do primeiro dia que eu cheguei, né? Que eu cheguei lá e ele... Vem cá. Aí ele me sentou na mesa dele, pegou o quadro e vai falar, você vai jogar assim, aqui. E aí eu falei, tudo como eu jogo, né? E aí no primeiro jogo, lá contra o Bahia, a gente perde 3-0 e na minha visão eu fiz um bom jogo, mas tive alguns lances lá que até o pessoal ri, fez meme e tudo, que eu correndo atrás, eu tava voltando de lesão e tudo mais. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Não é isso, voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Hoje vamos trazer um cortezinho aqui diferente, né? Onde Felipe Luiz abre o jogo, né? Revela algumas situações daquele time de Jorge Jesus de 2019, né? Vocês vão se surpreender com as declarações aí de Diego Ribas e Felipe Luiz, né? Diz que Jorge Jesus é um treinador que nunca tinha encontrado antes, um cara diferenciado, um cara que não procura só colocar seu esquema tático e procura que os jogadores façam o que ele quer, mas sim adaptar, né? Algumas situações de jogo que ele fala que para ele ficou marcado, né? Deixou ele impressionado como um treinador pode agir, né? Por isso que ele hoje segue o rumo de Jorge Jesus, né? Já tinha a questão de ia ser treinador e depois que Jorge Jesus ensinou algumas coisas a ele, ele viu que era isso que ele queria, né? Vamos acompanhar aí, né? Já quero deixar aqui crédito, 10 e faixa, né? O podcast de Diego Ribas, o link vai dar na descrição. Vamos ver o que foi que ele debateu sobre esse assunto, ele e Diego Ribas aí, né? Onde tiveram grandes momentos com a camisa do Flamengo, principalmente em 2019, fazendo um time fantástico, né? Quando o Flamengo vencia, convencia, jogava bonito, era um dos principais futebol do planeta naquela ocasião. O Flamengo jogando super bem, né? Fez páreo aí com o Liverpool, né? Perdeu o jogo no Mundial de Clube por detalhes, foi assunto nos principais jornais e aquele time ficou marcado para sempre, né? Vamos ver aí o que foi o debate aí entre Felipe Luiz e Diego Ribas. Vale lembrar, deixo sempre minha opinião no final do vídeo. Vamos lá, nação. E eu tava fazendo um jogo assim, adaptativo ainda. Aí ele falou assim, ele me chamou na sala e falou assim, já entendi, eres jogador de passe, não gostas de atacar o espaço, eres jogador de passe, mas eu preciso que vás o ataque e subas e tal. Mas eu falei, mister, mas eu gosto de jogar por dentro, eu gosto já de armar jogo, eu tenho muito essa mas tens que passar do teu lado, se não falta gente. Ele, ok, mister, vou passar e tal. Mas aí ele falou assim, sabe quantas bolas cruzaram do teu lado até agora? Aí eu falei, no caso, contra o Flamengo, né? O ponta direita, no caso, cruzou uma bola. Eu falei, não, mister, quantas? 0. Tenho nada para falar de ti defensivamente, estás muito bem. Ele falou, mas eu quero que passes. E aí eu falei, tá bom, ok. E fui tentando passar um pouco mais e tal, né? Tava, como eu falei, me adaptando ainda. E aí teve um jogo contra o Inter na Libertadores, onde eu joguei muito por dentro, e aí acabou que a gente ganhou, e aí ele entendeu a minha função. Aí ele falou, ok, vamos lá, vamos treinar isso aqui, você por dentro, não sei o quê. E aí ele foi adaptando. Cara, isso é fenomenal do Jorge. E ele viu que era a minha principal característica e usou aquilo em função da equipe. E, por exemplo, lembra que também do Rafinha, ele falava assim, quando o Rafinha pegar na bola, entra, porque a bola tem olhos, ele falava, lembra? Então, o cruzamento dele é perfeito. A virtude de cada jogador... Tem que conhecer o teu companheiro, o que pega na bola, as características, tem que conhecer. Isso. Esse aqui, quando a bola estiver no pé dele, sabe que vai aí, na cabeça, dentro da área. Potencializava muito o individual de cada um, né? Então, isso, filho. E eu achava isso sensacional e a forma como ele convencia com um argumento. Não era aquela... Isso aí é muito segurança, cara. De tantos treinadores, eu tive mais de 40, né? Só como profissional, você deve estar por aí também. Não, 40 não. Mais de 40 não teve, não? Não. Como profissional? É que tu jogou no Brasil há muito tempo, né? Não. Você sabe. Mais de 40 treinadores, cara, no cálculo que eu fiz, só como profissional. E aí, o que você vê na maioria? Eles, quando são confrontados,
reage de forma, não é isso que eu tô falando, eu sou treinador, você tem que respeitar. Ainda mais se você tá com um jogador grande, que sabe se comunicar, tem personalidade, então tá passando o vídeo lá, você tava falando, pô, mas você falou isso pro treino que era pra fazer, me respeita, faz o que eu tô falando, eu sou treinador e acabou. E o Jorge, cara, aqueles vídeos que ele passava, era uma aula de futebol, aquilo ali passou a ser gostoso, que ele já falou pra nós, quando tiver nessa sala é treino, tá? É treino, começou o treino. Então você já, opa, treino, como assim? E aí ele passava o vídeo e vinha você, ou vinha eu, ou vinha o Arão, principalmente você e Arão, você, você. Não, mas revezava, eu também algumas vezes. E aí a gente... Mas como? Você falou que no treino não era pra fazer isso, e ele parava, olhava, mas fala melhor, o que você tá querendo dizer? Volta o vídeo lá. E aí voltava o vídeo e a segurança dele em ser confrontado e depois debater, em convencer, era algo espetacular, né, cara? Você falava que, não joga aqui, eu jogo mais no meio, e ele ouvir e observar. Aí viu o seu jogo por meio, viu que funciona, viu que dá certo, tudo bem. Realmente, aí vai ser bom pro time. Então vamos com você pro meio, isso aí é... E pode ver, ele que converteu o Bruno em atacante, né? Bruno e Gabi, que dupla, quem que ia achar essa dupla? Nunca. Ninguém, todo mundo sempre pensava no Bruno Henrique como ponta esquerda. Ele tinha muito essa visão, mas essa aula de futebol que você está falando que ele dava, era muito gostoso porque ele também, de uma certa forma, reconhecia quando você estava certo. Ele falou assim, ok, volta lá, volta a imagem. E você voltava a imagem e ele falava, ok, tem razão. Se ele estava errado, ele falava. Isso é segurança. Isso é muita segurança do que está falando, porque o treinador não vê tudo, mesmo no vídeo ele não vê tudo, ele não vê o interior do que pensou cada um das pessoas, né? Tinha uns que sofriam mais que outros com ele, né? O Pablo Mari, por exemplo, sofria um pouco mais. Mari, Rodinei, às vezes. Mas era uma experiência... Nossa, o Rodinei, o Rodolfo, muitos assim, sofreram muito mais. Eu vou te falar, eu preferia quando ele falava, mano, tem que marcar, do que às vezes, cara. Teve um treino que eu tava movimentando o meio campo aqui, e ele no meio, só assistindo, né? Só vendo, pra lá e pra cá, e o bicho pegando, e eu fiz um movimento, a hora que o Arão saiu, eu fiz um movimento errado de posicionamento. Aí ele fez assim, estás a fazer... tipo assim, caramba, me xinga, velho, mas eu tô... Que merda que você tá fazendo? Não é aí, pá, foda. E aí era uma forma de reagir assim, mas no mínimo detalhe, né? Tudo que você fazia com a bola, sem a bola, o que você tava fazendo, ele tava sempre reparando. A sensação que eu tinha é que ele conseguia ver tudo, né? Também são muitos anos de futebol, muitos anos como treinador, e ele conseguia ver tudo, assim. Eu tenho... Por isso que eu falo que não é coincidência, no futebol nunca é coincidência. Não. O cara fazer recorde no Flamengo, recorde agora no Hilal, aonde ele passou ele fez história, no Benfica. É verdade. Então, assim, um cara diferente. Filho, você foi um cara sempre que se posicionou e o teu perfil não é daquele jogador de futebol. Você olhar e falar, caramba, esse cara joga futebol, o cara low profile, né, que tem um jeito ali, se posiciona muito bem, confronta certas verdades do mundo da bola. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre a personalidade do atleta, né, do jogador de futebol, o que é bom. Que eu falo sempre, gente, tem os dois lados. Aqui o jogador precisa evoluir, aqui nossa sociedade precisa evoluir. Porque a casca que se cria aqui também tem uma razão. Mas enfim, eu queria que você falasse sobre isso, cara, sabe? Do que você vê, do que o jogador de futebol como mentalidade, né? Desde o teu posicionamento, tua forma de pensar, até o que nós possamos melhorar como jogador. Eu entendo que nós jogadores somos muitas vezes uma fonte de comunicação, porta-voz, né, de alguns determinados assuntos. Por exemplo, política. Vamos falar sobre o polarizado que está no nosso país, direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, não sei o que tal. Então, assim, se posicionar é quase que uma obrigação e se dependendo para um lado que você se posiciona, o outro você é odiado ou amado. Uhum. E eu penso um pouco diferente nesse sentido. Eu falo assim, eu não consigo me posicionar sobre política porque eu não entendo de política. Tá entendendo? Agora, se é um assunto que eu me aprofundei mais, eu posso ter, por exemplo, uma preferência. Eu prefiro mais a esquerda, né? Uma coisa assim. Ok, mas eu me posicionar, não, eu vou votar no Lula, não sei o quê, eu vou votar no Bolsonaro e tal. Eu acho que isso é uma linha muito fina, porque realmente me fala que jogador se aprofunda realmente em política. É difícil, Diego, é difícil. A gente, às vezes, compra causas que não são nossas, né? Talvez até algo que, né, ia pouco a pouco e conhecendo mais. Muitas vezes, pessoas
apoiam políticos sem saber a história dele, sem saber que o cara já foi investigado ou que já teve escândalo de corrupção e tudo mais. Então, assim, é uma linha fina. Agora, existem outros assuntos que a gente deve se posicionar, porque o mundo está esperando que os jogadores se posicionem, e tem jogadores que são muito fortes na parte da comunicação, e eles devem ser porta-voz dos jogadores, né? Com tudo que vai acontecendo no mundo. Então, assim, essa é a minha opinião, que assuntos polêmicos, dependendo do assunto, os jogadores com certeza são uma fonte de comunicação importante, porque a gente também forma opinião de uma certa forma, né? Muitas crianças seguem a gente. Quantos ídolos o Gabigol não tem? Então é importante que o exemplo dele, a opinião dele seja expostas por uma maneira de educação. Não tem como, né, filho? Não tem espaço para fazer tipo assim, não, mas eu não quero ser exemplo para ninguém, ou não tem como, né, cara? Porque vem junto com a fama, com a referência, com tudo que você conquista, vem a responsabilidade de ser uma referência. Não é ser perfeito, né? Não é ser perfeito, não pode. Não, pelo contrário, você pode cometer os seus erros, mas ter a consciência dessa responsabilidade é fundamental, né, cara? Não tem como fugir disso. Né? Não, a gente, como tu falou bem, a gente não escolhe ser exemplo ou não. Nós somos exemplo. Não tem como. Eu lembro quando eu era novo, tinha 14, 15 anos, jogava no Figueirense, eu queria ser famoso. Queria. Depois que eu virei famoso, de uma certa forma, entre aspas, não sou super famoso, mas sou famoso, eu vi que é um preço alto. A fama é um preço alto a pagar. Qual vantagem ter você ser famoso? Ter lugar no restaurante é difícil de... mas você se priva de muita coisa, família, você não pode sair em qualquer lugar, você é visado, então você passa a ser exemplo. Ok, passa a ser exemplo, então esse cargo de fama, ele vem com uma responsabilidade. É o ônus e bônus, né? Verdade. Tem que... Isso eu acredito que você tem que, talvez, ser ensinado desde cedo nas categorias de base do futebol, a entender que se você um dia... você se transforma no Neymar, você tem que dar exemplo para as crianças que felizmente compram a tua camiseta, né? E querem ser você. Aliás, eu tenho meu filho pequeno, louco pelo Messi, agora tenho tudo do Inter Miami em casa. E tenho a camiseta do Messi e tal. Então, assim, vai muito do que o Messi faz. E, graças a Deus, o Messi é um exemplo, né? Pelo menos é o que ele passa para Cristiano Ronaldo, você gosta do... O Cristiano Ronaldo, mais exemplo ainda, né? Que ajuda tantas e tantas pessoas. Talvez ele não transmite tudo o que ele faz, né? Mas é um cara que ajuda muito, e todos os companheiros que eu tive que jogaram com ele falaram que ele é um cara extraordinário no vestiário. Então, esse tipo de liderança é importantíssimo para os nossos filhos, né? Então, não escolhemos mais... É o caminho. Me fala dessa tua parte de resiliência um pouco, cara. Você é um cara que pouca gente lembra, mas você passou por lesões gravíssimas. Teve a de 2010 que você quebrou a perna, só que depois... Essa foi uma lesão que ficou marcada, só que depois teve em 2018, certo? Sim. 2018, próximo à Copa, você quebra a perna de novo. A de 2010, acho que teve ligamento ali? Teve, foi que nem a tua. Isso, aí que fica mais grave, né? E, cara, você superou tudo isso de uma forma extraordinária também, né? Foi difícil, isso te trouxe... Qual foi o teu pensamento diante dessas dificuldades, assim? Na de 2010, você tinha esperança de ir pra Copa? Tinha. Tava em janeiro, a Copa era em junho. Ou seja, te assombrou em 2010 a lesão, e lá em 2018 você tava pronto de novo. Também. Em 2010... Quando eu peguei a minha perna, eu vi a minha perna quebrada. Eu lembro dessa imagem. E você também teve a mesma coisa, né? Você sabe que quebrou a perna. Definitivamente. Não tem pra onde correr, quebrou a perna. Quando eu vi que eu tava com a perna quebrada, eu já imaginei 1 ano. Foi o que eu pensei na minha cabeça. Ok, perdi a Copa, 1 ano. Eu entrei em choque, né? Porque eu vi meu pé e tal. E eu cheguei no hospital. E aí tem uma coisa que você também tem muito, que ajuda muito, né? Que é a fé. E ninguém sabe se realmente Deus existe, mas eu acredito em Deus e tenho uma fé muito grande. E acredito que existe. E isso essa fé fez eu ser um super humano, entendeu? Fez eu conseguir atingir coisas que eu nunca esperava, porque eu acreditava muito, eu tinha muita confiança naquilo. E eu voltei a jogar em 3 meses. Eu comecei a treinar com o time e 3 meses e meio eu joguei. Você foi antes ainda. Isso. Eu tenho 2 meses e 20 dias. Então, isso é uma loucura, porque você já tinha 34, se eu não me engano. E você me ajudou muito. Não, sim. Porque as coisas... Mas é interessante para entender o casamento das coisas. Você viveu algo que aí você chega no avião, você até teve um sonho, né?
E aí você chega, aterriza, o Diego quebrou a perna. E você tinha passado por isso, então você lembra, todo o treino, meu filho, tá doendo demais aqui. Cara, isso aqui você passou. E eu também tenho essa parte espiritual muito, e cara, ninguém me fala que não é Deus que faz isso. Um carinho de, então, peraí, vai quebrar, vai machucar, mas vai ter um cara do seu lado que passou por tudo isso. Então, pô, foi fundamental na minha recuperação. E a minha vinda para cá, todo mundo sabe que foi também muito pela senhora Bruna que tá ali, com a minha esposa, e elas se amam. E você falou para mim ainda assim, filho, para vir pro Flamengo tem que ter muita coragem. É uma escolha de vida, não é uma escolha de equipe, é uma escolha de vida. Sim. Não tem problema, você tá aí, vambora. E quando eu cheguei aqui, no dia que eu aterrizo, você quebra a perna com a mesma lesão que eu. Tá ok. Eu não acredito em tanta, né, coincidência assim. Eu acredito que realmente teve algo a mais. Mas essa parte de ter fé faz a gente superar e fazer coisas que a gente nem espera. Eu, pelo menos, em 3 meses e meio eu estava jogando, e ano passado, quem quebrou a perna do mesmo jeito que nós foi o filho do Simeone, que me ligou muito e falava as mesmas coisas. Eu estou sentindo isso. Eu falei, calma, é uma semana. Calma, você vai sentir isso aí agora durante 10 dias, depois vai passar. Sindesmose. Isso, nossa, tudo. Nossa, uma dor danada. Aquela... Dor na placa, e aí todas essas coisas a gente pode ajudar, porque a gente passou por isso. Exato. E aí eu me recupero e não vou convocado, mas não estava bem, né, obviamente, e não fui convocado para a Copa. Beleza, não fui convocado para a Copa do Mundo, 2014 não fui convocado, e 2018, 2 meses antes da Copa, eu quebro a perna de novo. E aí realmente eu joguei a toalha. Só que quando eu chego no hospital, eu tô lá, o doutor fala assim, olha, se operar, dá tempo. Aí o Fábio, que é o preparador físico do Tite, me liga e fala, moleque, acredita que dá tempo. E o Tite me liga e fala. Aí eu já comecei a acreditar, muita fé, muita oração, muita fé e muita dedicação, né? Porque só a fé não adianta. Exatamente. Muita dedicação, dedicação, muitas horas. Eu até falei pra minha esposa, falei assim, olha só, desculpa, eu não vou estar em casa. Eu vou me dedicar 100% para ir para essa Copa do Mundo. Espero que tu me entenda. Vai fundo, ela é parceiraça. Tô aqui para te ajudar. E me ajudou com tudo, e trazia comida e não sei o que, e os remédios. E aí foi embora em 6 semanas. Eu voltei a jogar, 1 mês e meio. Isso aí foi também um recorde. Acabei jogando a Copa do Mundo 2018 e vivi um sonho. Então, eu acho que a parte espiritual da gente, ou como está nosso espírito, como a gente está buscando isso, nos fortalece e faz a gente chegar... E a consciência de que eu tenho que fazer minha parte, né? Nação flamenguista, né? Felipe Luiz deu algumas declarações aí que surpreendeu. Deixou a torcida do Flamengo... mais apaixonado ainda por ele, né? Pelas coisas que ele falou aí, né? Ele revelou alguns pontos aí, principalmente de Jorge Jesus. E acha que Jorge Jesus é um grande treinador, né? Eu acho que isso aí ninguém tem dúvida, né, pessoal? Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, início, nos primeiros jogos, sentiu dificuldade, mas depois entendeu cada característica de jogador. Colocou seu padrão de jogo. Felipe Luiz deixou bem claro aí, né? Ele tentava se adaptar a cada filosofia de jogo de cada jogador, né? Por exemplo, Felipe Luiz não era um lateral que fazia ultrapassagem, era um jogador que jogava mais por dentro. De início, Jorge Jesus cobrou ele, né? Mas Felipe Luiz explicou como era que ele jogava. Aos poucos, né? Quando ele foi entendendo, ele foi se adaptando e fazendo que Felipe entregasse mais naquela função, né? Jogando por dentro, né? Foi super bem no Flamengo, né? Felipe Luiz, principalmente naquela função. Jogos decisivos contra o Internacional, contra o River Plate, jogando nessa função lateral por dentro. E ele deixa todos os méritos a Jorge Jesus, né? Contou algumas dificuldades que passou na sua carreira, né? Inclusive, véspera de Copa do Mundo, quebrou sua perna 2 vezes, né? Recuperação imediata. A última recuperação menos de 2 meses, onde levou ele em 2018 para a Copa do Mundo. E está seguindo o mesmo caminho de Jorge Jesus, né? Ele ficou impressionado com o que Jorge Jesus fez. Ele acha que não foi por acaso, né? Inclusive cita aí o Clube da Arábia, onde ele está fazendo um ótimo trabalho. Acho que todo torcedor flamenguista sabe, né? A capacidade de Jorge Jesus, um grande treinador. Treinador que tem as características que o flamenguista gosta. Ofensivo. Além de ser ofensivo, é um cara que cobra muito à beira do campo, né? Todo torcedor do Flamengo gosta disso, quando tá relaxado.
Ele tá gritando na beira do campo, não deixa o time relaxar. Além disso, é um cara que vitorioso, cara que quer sempre ganhar. Ele não entra em campo para perder, né? E além disso, né? Entra em campo para jogar, vencer, convencer, jogar bonito, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 gols no seu adversário. Com ele não tem isso, né? E a gente sabe que um dia Jorge Jesus com certeza vai voltar a ser treinador do Flamengo, né? Não sei se vai ser hoje, há um ano, daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas um dia ele vai voltar, né? Porque ele fez história, deixou um legado no Flamengo, né? Felipe Luiz está no mesmo caminho, né? É treinador das categorias de base, faz ótimo trabalho, né? Os times que ele pega é só goleada. Eles já tinha as características de treinador até mesmo quando era jogador de futebol, com bastante experiência, bastante rodagem na Europa, né? Teve como treinador grandes treinadores, né? Como Simeone, entre outros. Então, cara vivido no futebol, né, pessoal? Cara que sabe os atalhos, né? Cara que sabe o que para vencer o que é preciso, né? Às vezes é preciso abrir mão de algumas coisas, né? E um treinador, como ele mesmo disse aí, né? Treinador bom não é aquele que quer só colocar seu padrão de jogo e quer que o jogador se adapte. Não. Treinador bom, ele falou aí. Ficou bem claro, né? Treinador bom é aquele treinador como Jorge Jesus, né? Coloca seu padrão de jogo, pede para o jogador fazer aquilo, mas se o jogador não se sentir bem, tiver uma opinião que ele acha que é melhor jogar naquela função, daquele jeito, ele vai analisar, vai ver se realmente para a equipe é melhor, vai tentar se adaptar, né? Não escutar só o treinador, mas também escutar os jogadores, né? Ele disse que era uma qualidade de Jorge Jesus, reconhecer os erros, né? Às vezes, principalmente treino tático, né? Jogadores chamavam a atenção de Jorge Jesus, mister, isso eu falou que não era assim, tal, vamos olhar aqui direitinho. Olhava, analisava, dizia, realmente, vocês estão certos, né? Eu estou errado, né? Treinador que reconhece os erros, tá propício, né? A receber a opinião. Nem sempre receber a opinião é desrespeito, né? Treinadores no Brasil, não vou citar nomes, né? Mas quando ele quer uma coisa que o jogador dá a ideia dele, responde logo, não, o treinador sou eu, vocês vão ter que fazer o que eu quero, né? A verdade é essa, né? Mas Jorge Jesus era diferente, né? Ele escutava, se fosse pró da equipe, realmente tivesse fundamento, fosse trazer algum benefício para a equipe, e realmente ele visse que dava certo, aí sim, ele aceitava, né? Mas se ele não visse que não tinha futuro, que não dava certo, aí ele tentava convencer o jogador a se adaptar o que ele queria, né? A verdade é essa, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, né? Compartilha o vídeo, estamos sempre trazendo os melhores vídeos para você. Deixa aí de qual cidade você está assistindo esse vídeo e até a próxima, nação.